Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, querido, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto, rapaz. Estamos começando mais uma semana de devocionais, mais uma semana de encontros, mais uma semana de palavras, mais uma semana de crescimento no Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Esse devocional acontece há mais de 3 anos. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, uma palavra devocional para te abençoar, para te ajudar, para te guiar e te levar a um nível maior. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer crescer todos os dias, mais e mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Estamos começando hoje também o nosso jejum mensal. Se você não sabe o que é o nosso jejum mensal, é o compromisso que nós temos com Deus. E todos os primeiros 7 dias de cada mês, nós jejuamos com alvos específicos, versículos e uma pequena reflexão em cada um desses alvos. Juntos como comunidade, assim como Esther fez com o povo de Israel, nós estamos fazendo aqui, clamando ao Senhor, clamando a Ele tudo o que nós podemos receber pela herança em Cristo Jesus. E eu creio, querido, que o Senhor nos dará a resposta. Eu creio que o Senhor nos dará o livramento, eu creio que o Senhor nos dará a provisão. Então, se você ainda não faz parte dessa comunidade, aproveite e se inscreva em um dos nossos canais de comunicação, seja no Instagram, seja no Telegram, seja no WhatsApp. Lá você consegue ter acesso a esses alvos de oração. Pastor, não consegui. Tudo bem, vai no meu Instagram, em qualquer lugar você digita jejum e eu vou te enviar os alvos do jejum desse mês, tá bom? Eu creio naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu creio naquilo que o Senhor tem para nós. Estamos chegando, querido. Olha que notícia boa para começar a sua segunda-feira. Estamos chegando à marca de 50% dos recursos necessários para a nossa primeira tiragem dos nossos livros. Querido, eu estou muito feliz, extremamente feliz. Metade do caminho praticamente já foi percorrido. Só precisamos um pouco mais da sua ajuda nessa próxima metade. E aí nós conseguiremos fazer essa primeira tiragem dos livros. Lembrando que todos os valores arrecadados serão destinados exclusivamente à impressão dessa primeira tiragem dos livros. Nós vamos colocar ele para rodar, para alcançar milhares de vidas e você vai fazer parte disso. Essa história está sendo construída não apenas por mim, mas por nós, através de uma palavra que nós recebemos da parte dos céus. Então, se você ainda não adquiriu o teu livro no pré-lançamento, querido, adquira, pelo amor de Deus. Se esse devocional te abençoou em algum momento da sua vida, faça isso. Eu não estou te pedindo para que você apenas oferte, só estou pedindo para que você adquira esse livro, para que você possa nos abençoar e crescer ainda mais. Então não é apenas sobre entregar alguma quantia financeira, porque eu sei, querido, que se você não gasta ali o valor unitário do livro, que está R$50, se você não gasta isso com esse livro, você vai gastar com alguma outra coisa. Então, querido, se esse devocional te abençoou de alguma forma, em algum momento, faça esse ato de gratidão, compre um livro no pré-lançamento, nós estamos tão perto, metade do caminho já foi, daqui a pouco nós estaremos nessa primeira tiragem dos livros. Esse livro vai chegar na tua casa, você será grandiosamente abençoado e você pode abençoar alguém. Você pode ofertar esse livro na vida de alguém, você pode resgatar alguém para o caminho do Senhor através desse livro, porque ele não é sobre religiosidade, ele é sobre Jesus. Não é um livro doutrinário, é um livro evangelístico, é um livro para crescimento e constância no Senhor. Temos alguns assuntos muito profundos, porque escolhi de forma muito intencional. Então, querido, nós somos milhares de pessoas. Um pouco mais da sua disposição, nós somos capazes de alcançar essa primeira tiragem de livros e abençoar milhares de pessoas. Então, adquira. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, adquire se você quiser adquirir. Mais do que no valor unitário, pastor, eu quero adquirir 10, porque eu quero entregar aqui para os líderes da minha juventude. Quero entregar aqui para alguns amigos, nós queremos comprar em 10 unidades, mas através do valor unitário. Entre em contato conosco que nós vamos te enviar o link e você pode estar adquirindo esses livros, tá bom? Vamos juntos, me ajudem, por favor. Eu sei que é pedir demais, talvez, que vocês adquiram um livro, mesmo que eu não tenha ele para te apresentar aqui. Mas eu sei, querido, pela fé, nós estaremos entregando material valioso na sua casa, na sua vida, na sua história.
E ainda mais, você estará fazendo parte de todos aqueles que esse material alcançar, você estará fazendo parte. Vai cair também na tua conta. Vai cair também no teu mérito, porque você participou da obra que alcançará milhares de pessoas. Tá bom? Então, por favor, o link está na descrição do vídeo. Adquire o seu, tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Vamos lá. Vamos começar essa semana da melhor forma possível, porque nós temos uma cultura. Toda segunda-feira nós profetizamos que a nossa semana será uma semana de milagres. Nós profetizamos que a nossa semana será uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana repleta de tudo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Então, já profetiza, essa será uma semana de milagres. Eu creio nos milagres do Senhor. Já escreve aí no chat. Já escreve. Já escreve no chat, já declara sobre sua vida. Essa será uma semana de milagres, em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra para você. O preço do seu chamado, efeitos colaterais do seu chamado. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje com você. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto que é tão necessário no nosso meio e ainda numa segunda-feira, para te encorajar, te fazer crescer e te aproximar ainda mais dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui crendo nos Teus milagres, crendo nas Tuas promessas, crendo no Teu romper. Pai, abençoa a vida, a casa, abençoa a família de cada um dos que estão aqui. Essa será uma semana de milagres, essa será uma semana repleta de sabedoria, essa será uma semana repleta de bênçãos extraordinárias da parte dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu abençoo as finanças, eu abençoo a vida, eu abençoo a casa, eu abençoo os planos de cada um dos que estão aqui. Pai, eu oro para que eles possam crescer, para que eles possam avançar, para que eles possam testemunhar de tudo o que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Efeitos colaterais do seu chamado. O preço do seu chamado. Eu quero compartilhar com você sobre isso. Juízes no capítulo 13, a partir do verso 1. Juízes 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhes disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor lhe respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor.
Manoá não sabia que ele era anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Até aqui é suficiente para que nós possamos caminhar em alguns pontos necessários sobre um chamado. Pontos necessários sobre o que nós precisamos entender diante do chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós não nascemos por acaso, você não foi criado por acaso. Você não foi criado para ficar à própria sorte, você não foi criado apenas para fazer o que você gosta. Existe uma causa maior para a sua criação. Todos nós fomos criados para louvar e engrandecer o nome do Senhor e cada um de nós carregamos essa responsabilidade com uma forma única e específica. Você pode pregar o evangelho, mas você jamais conseguirá pregar o evangelho da forma que eu prego, com a identidade que eu tenho enquanto eu prego. Assim também, como eu jamais conseguirei exercer a mesma coisa que você, igual a você. Porque o Senhor não nos deu apenas uma missão, Ele nos deu uma identidade, em que nela vamos fluir na missão que nós recebemos. Nós podemos ouvir vários pregadores entregando a mesma mensagem, mas cada um deles possui uma individualidade que os particulariza. Opa, aquele é fulano, aquele é ciclano, aquele é beltrano. Cada um, por mais que entregasse a mesma mensagem, com a mesma estrutura, com os mesmos pontos, cada um deles entregaria a mensagem de uma forma diferente, porque o que te torna único é a essência que Deus te entregou. Mas isso não significa que Ele não te deu uma missão. Não, pelo contrário. Ele te deu uma missão para que você pudesse executá-la com a identidade que você recebeu dele. Para que nós não possamos chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não me tornei o pregador que tu querias porque já tinha alguém pregando. Senhor, eu não me tornei o levita que tu esperava porque já tinha alguém adorando. Eu não me tornei aquela pessoa, aquele empresário, aquele pai, porque outras pessoas já estavam fazendo isso. Mas o Senhor nos deu algo que nos individualiza. Nos torna um indivíduo com características únicas, que é a nossa identidade. Fluindo nessa identidade, nós estamos crescendo no propósito do Senhor, da forma que o Senhor deseja, sendo fiéis ao que Ele nos chamou para fazer. E eu quero que você entenda, porque aquilo que o Senhor te chamou a fazer, Ele fará através de você, com a identidade que você carrega e não com a identidade que o outro carrega. Não adianta você tentar fluir da forma que o outro flui, não adianta você tentar caminhar da forma que o outro caminha, não adianta você tentar correr da forma que o outro corre, porque às vezes o outro está um pouco mais preparado do que você e ele consegue ir mais longe. E talvez você às vezes tenta colocar sobre você um fardo que você não é capaz de suportar, porque você ainda não está preparado como o outro está. Você ainda não passou pelo processo como o outro passou. Então existe uma responsabilidade que nós precisamos guardar em nosso coração. Eu exerço o chamado que Deus me chamou a fazer, da forma que Ele deseja que eu faça. Ponto. Eu não vou exercer o chamado que o Senhor tem para minha vida da forma que eu acho que tem que ser. Por isso que o anjo do Senhor chegou para Manoá e sua esposa e disse: olha, preste atenção, vocês terão um filho, mas obedeçam a como esse filho deve ser criado. Não é apenas receber uma bênção, mas saber o que fazer com ela. E o primeiro ponto que quero trazer para você é: todo propósito carrega um preço. Anote isso, todo propósito carrega um preço. Deus sempre dá uma promessa, mas raramente revela os efeitos colaterais do seu chamado. Sansão nasceu com uma missão, mas também com uma luta definida antes mesmo de dar o primeiro grito. Muitas batalhas que enfrentamos não foram escolhidas por nós. Nós fomos escolhidos para elas. Existem algumas batalhas que não é que
Nós fomos escolhidos para lutar. Nós fomos escolhidos para realizar algo muito além das batalhas que estamos enfrentando. Querido, não somos nós, muitas vezes, que escolhemos algumas batalhas que estão diante de nós, mas nós fomos escolhidos para elas. Existem coisas que nós somos chamados a fazer e tudo que o Senhor te pedir custará um preço. A tua salvação custou um preço. O problema é que você não foi aquele que pagou o preço. Essa é a questão. O problema não, a solução, né? Porque Cristo pagou esse preço no meio, no seu lugar. Então, o fato é, o preço foi pago, mas não por mim nem por você. Isso me revela que a salvação, ela não é de graça. Ela teve um preço muito alto, diga-se de passagem. Um preço pago por Jesus. Então, não é porque é graça que foi de graça. Uma família bem estruturada, ela não é de graça. Ela custa. Ela custa muito caro. Ela custa o teu orgulho, ela custa a tua avareza, ela custa muito caro. Como assim, pastor? Ela custa, você vai ter que sacrificar o seu orgulho, você vai ter que sacrificar a tua avareza, você vai ter que sacrificar coisas que muitas vezes para você sozinho faz sentido, mas para tua casa não faz. Tem gente que às vezes não sabe o que é sacrificar, querido. Entra numa família e vive como quem estava solteiro. Isso não existe. Então tem coisas que tu vai sacrificar. Às vezes tu quer comprar uma coisa pra você e tu deixa de comprar pra você pra colocar dentro de casa. Às vezes você quer muito comer alguma coisa, mas você deixa pra que a sua família escolha o que vocês vão comer e não apenas você. Pra que o teu casamento dê certo, você precisa sacrificar muitas coisas. Teu desejo, certas vontades, certas coisas que às vezes você precisa perdoar, é tão pequeno. Você vai deixando teu orgulho no meio do caminho. Em cada decisão, em cada escolha, em cada passo que você dá em direção a uma família bem estruturada, algumas coisas que precisam ficar do caminho vão sendo despedaçadas em meio a ele. Às vezes você é muito cabeça dura. Se você não sacrificar essa tua opinião, você não vai conseguir viver uma família bem estruturada. Então tudo que o Senhor te entrega de valor exige de você sacrifício. Se você não acordar cedo, irmão, e for trabalhar, se esforçar, se você não se dedicar ao que o Senhor te chamou, você jamais conseguirá aprimorar o que Ele te entregou. O que isso quer dizer, pastor? Que tem coisas que o Senhor te dá que precisam ser aprimoradas. O Senhor me chamou para ser um pregador, Ele me deu a unção para pregar. Mas para falar eu precisei fazer cursos de oratória, eu precisei treinar muito. Nós já fizemos mais de 1.300 lives. 1.300. Fora os encontros da mentoria durante a semana. Fora as lives adicionais durante a semana. Por exemplo, semana passada tivemos 3 lives sobre procrastinação. Então, somados a isso, querido, deve ser no mínimo 1.500 lives que fiz desde que comecei esse chamado. Então eu não aprendi de um dia para o outro. Em todos esses encontros, alguma coisa eu estava sacrificando. Então o chamado tem um preço, sim. O problema é que tem gente que não está pronto para pagar o preço que o chamado exige, mas quer chegar no lugar que o chamado leva. Irmão, se você quer viajar, você vai ter que pagar o preço da sua viagem. Por mais que o Senhor tenha pagado a tua estadia, porque Ele foi para nos preparar lugar, você paga o preço da sua viagem, irmão. É você que paga. Eu não posso apenas esperar que Jesus faça tudo por mim, porque Ele me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me deu vida e vida em abundância. Eu não posso esperar que tudo agora seja feito por Ele. Não, irmão. Ele já me garantiu um lugar com Deus. Agora é necessário que eu sacrifique o necessário que precisa ser sacrificado para que eu cumpra um chamado que ele me deu, que Ele confiou a mim. Então sim, você está me assistindo hoje, você tem um chamado, você tem um propósito. Seja capaz de pagar o preço para viver o que o Senhor te chamou a fazer. Seja capaz. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. A glória eterna é muito maior do que a glória que nós podemos experimentar aqui nessa terra. O efeito colateral, o resultado da força é o cansaço secreto da alma. Às vezes a gente cansa.
Às vezes a gente cansa. Cansa, querido. Às vezes a gente cansa. Mas a gente tem que entender que não é porque estamos cansados que estamos abandonados. Esse é o segundo ponto que quero compartilhar com você. Ser forte também cansa. Quem é forte muitas vezes não recebe consolo. Todos esperam a sua voz, sua decisão, seu ombro, a sua disponibilidade. Mas a verdade é que os fortes também choram, também se cansam, também sangram. Até Sansão, levantado para vencer exércitos, precisou de um lugar para descansar a cabeça. Querido, preste atenção nisso. Eu não sei se você é esse filho, mas sempre tem, né? Não sei se você é essa pessoa. Sempre tem aqueles que a família liga para pedir uma ajuda. Sempre tem aqueles que a família liga para pedir uma palavra, uma oração, um conselho. Sempre tem aqueles que a família liga quando tá dando tudo errado. Mas a família não liga para saber como ele tá. É verdade ou não é? Sempre tem aquele que é a resposta dos problemas da família. Mas a família não consegue ajudar em absolutamente nada aquela pessoa. Ser forte também cansa. E talvez você esteja cansado tentando fazer tudo sozinho. Talvez até aqui você tenha feito o que você pôde. Mas uma coisa eu quero te dizer. Em Deus, nós podemos descansar e renovar as nossas forças. Em Deus, nós podemos restabelecer a esperança que foi se esvaindo no meio do caminho. Em Deus, nós podemos ser mais do que vencedores nas batalhas que enfrentamos. Em Deus, você não está sozinho. Em Deus, você não está lançado à sua própria sorte. Em Deus, você não está à mercê daquilo que o inimigo trama contra você. Não, em Deus você está debaixo de uma palavra. Em Deus você está debaixo de uma unção que renova as tuas forças. Em Deus você está debaixo de uma unção que despedaça todo jugo, todo peso. Em Deus você é mais do que vencedor. Então sim, o chamado tem um preço. Ser forte também cansa. Esses pontos, eles parecem que se somam uns com os outros. Porque às vezes para pagar o preço eu preciso ser forte. E para ser forte eu preciso ser constante. Mas a constância tem me cansado. Cuidado. Porque às vezes o inimigo insiste tanto que por mais forte que você seja, o inimigo não ganha de você num teste de força. Ele ganha de você num teste de resistência. Interessante isso, irmão. Interessante isso. Dalila venceu Sansão, não foi no teste de força, foi no teste de resistência. Presta atenção. Ela ficou perguntando, instigando, até que Sansão contou. Nem todo mundo que é forte é resistente. Tem gente que tem muita força, mas tem pouca resistência. Tem gente que é muito forte, mas tem pouco domínio sobre si mesmo. O que é que eu quero te ensinar com isso? Eu quero te ensinar que o inimigo ele não vai bater contra você naquilo que você é melhor. Ele vai achar um ponto onde ele sabe que você é fraco e vai tentar combater contra você naquele campo. Aquele campo de batalha. Sansão enfrentou Dalila, não no campo da força, mas no campo da resistência. Sansão perdeu. Porque, irmão, o inimigo ele não é idiota a ponto de lutar contra nós sabendo onde nós somos mais fortes. Ele luta contra nós sabendo qual é a nossa fraqueza. Por isso, cuidado, talvez o que você sinta no seu coração não é que você está a ponto de largar tudo porque você já não quer mais viver isso. Às vezes você só está cansado, exausto. Às vezes você só está precisando descansar um pouco. E aí eu entro com você no terceiro ponto. O perigo de deitar no colo errado. Veja, o chamado tem um preço. A luta nos cansa. Ser forte exige muito de nós. E nós precisamos ter cuidado para onde nós vamos descansar. Você está entendendo essa linha de raciocínio? Pontos que estão interligados.
Sansão não caiu por causa da sua missão, mas por causa da sua vulnerabilidade para alguém errado. O inimigo não precisou vencer sua força, apenas explorar o seu descanso, a sua vulnerabilidade. Quando você não encontra um lugar seguro para ser frágil diante de Deus, acaba entregando a sua força no colo do inimigo. Seja ele vício, uma fuga, um relacionamento errado ou um falso consolo. De alguma forma, você pode estar sendo vulnerável no lugar onde você não deve ser vulnerável. E existem lugares que a gente não pode sangrar em tanque de tubarões, porque senão nós nos tornaremos o próximo jantar. Querido, cuidado com quem você demonstra fraqueza. Cuidado com quem você demonstra vulnerabilidade. Em que nível você faz isso? Isso serve também para aqueles que querem ser muito fortes. Ainda hoje, nós enfrentamos, enquanto líderes espirituais, um problema que é recorrente. São aqueles líderes espirituais que parecem ser perfeitos. Aqueles líderes que parecem não enfrentar problemas. Aqueles líderes espirituais que parecem super-heróis, quando na verdade estão passando por sérios problemas internos, mas nós não sabemos disso. E aí é que está o X da questão, irmão. Não tem problema nós mostrarmos a nossa humanidade diante dos homens. O problema é a gente querer ser Deus diante deles. Nós não seremos uma divindade. Nós não seremos alguém prepotente a ponto de acharmos que somos perfeitos. Mas muitas vezes, líderes espirituais possuem dificuldade de falar dos seus problemas. E aqui eu quero falar sobre dois pontos, duas coisas que precisam ser separadas aqui claramente para você. Aquele indivíduo que não consegue demonstrar suas fragilidades, porque no dia que ele fez isso, ele quase foi destruído. E aquele que não sabe demonstrar as suas fragilidades e tenta ser forte todo o tempo. Eu quero que você aprenda que você pode equilibrar os pontos e aprender que existe um lugar, existem pessoas adequadas para que você possa ser vulnerável. Para que você possa mostrar aquilo que você precisa de ajuda, que você não caminhe sozinho. Porque tem horas, irmão, que a gente é muito bom para ajudar os outros, mas é muito ruim receber a ajuda dos outros. E um dos principais problemas é saber que se algum dia nós formos passados para trás, nós poderemos ser passados de novo. E às vezes aquela pessoa que nós confiamos, que nós dedicamos, que nós entregamos, que nós nos esforçamos, foi aquela pessoa que nos passou para trás. Foi aquela pessoa que nos traiu. Então, querido, não é sobre ser ou não vulnerável. A vulnerabilidade, ela precisa existir. Porque senão você vai ter que enfrentar as suas batalhas internas sozinhos. E um dos principais problemas do ser humano é enfrentar tudo sozinho. Mas eu não posso fugir de um problema criando outro. Eu não posso fugir do problema de caminhar sozinho, entrando em um problema de abrir as minhas fragilidades para alguém que não deveria. Abrir certas coisas para alguém que não tem maturidade para me aconselhar. E eu já vi muitos relacionamentos darem errado porque algumas pessoas buscaram conselhos onde não havia nenhum. Onde não existia nenhum tipo de possibilidade de conselhos acontecerem. Essas pessoas falharam. Vergonhosamente. Essas pessoas erraram. Então eu preciso que você entenda, é necessário sabedoria para saber qual é o lugar que você vai descansar, qual é o lugar que você vai se acalmar, qual é o lugar que você vai encostar a sua cabeça e ser frágil. Irmão, a presença do Senhor é o melhor lugar para você fazer isso. Mas eu sei que nós precisamos de pessoas. Por isso eu oro para que o Espírito Santo te dê sabedoria para com quem você fala os teus segredos, com quem você compartilha as tuas lutas mais difíceis. Eu oro para que Deus te dê sabedoria para com quem você consiga ser frágil. A fragilidade é a beleza da humanidade, querido. Na nossa fraqueza, Deus aperfeiçoa a sua força em nós. Então o problema não é ser frágil. O problema é ser frágil no lugar errado. Ou caminhar sozinho achando que você não precisa, em algum momento, de ajuda. Tá entendendo isso? Ponto 3, ó. O perigo de deitar no colo errado, eu quero deixar um pensamento para você.
O inimigo não precisa matar a sua força, só precisa cansar você até você entregar a sua vulnerabilidade no lugar e no momento errados. Os pais de Sansão sabiam que não poderia lhe ser cortado o cabelo. Os pais dele eram pessoas de confiança, mas ele preferiu se assentar com uma mulher que não era de seu povo, que não fazia parte do que Deus tinha preparado para ele. E às vezes nós escolhemos deixar pessoas que nós confiamos de lado para confiar naqueles que acabaram de chegar e porque são muito simpáticos e possuem algumas habilidades notáveis que a gente já está entregando no coração. Tem gente que é emocionado demais, irmão. Para de ser emocionado. Para de ser emocionado. Quer conhecer uma pessoa, você vai ter que passar tempo com ela. Ah, pastor, mas eu comecei a conversar, parecia que nós nos conhecíamos há 10 anos. Pois é, só parece. Porque se tu conversar com o diabo também, vai parecer que ele te conhece há 10 anos. Aprenda isso. Para de ser emocionado. Para de achar, irmão. Tem pessoas que são simpáticas, sim. Tem pessoas que são amáveis, sim. Eu não estou te dizendo para você não fazer amizade e ignorar essas pessoas. Eu estou te dizendo que a verdadeira confiança, ela é construída com o tempo. É por isso que quanto mais velho tu fica, mais difícil você se torna de conseguir um bom amigo. Já percebeu? Parece que quanto mais velho tu fica, mais difícil de tu ter bons amigos. Por quê, irmão? Porque muitos ficaram no meio do caminho. E se tu com 35 anos conhece uma pessoa, irmão, nos anos seguintes é que tu vai saber se essa pessoa realmente é boa. E você vai se tornando mais criterioso. Vai percebendo umas coisas que anteriormente tu não percebia. Se tornando mais esperto. É sobre isso, irmão. É sobre isso, então cuidado onde você tem buscado descanso. Ponto 4, vamos lá. A verdadeira força está na vulnerabilidade. Olha que interessante isso. Jesus nos mostrou isso. Não foi como um leão, foi como um cordeiro que ele nos salvou. Ele venceu quando se entregou. Da mesma forma, a sua maior força não está em manter a pose de invencível, mas em reconhecer diante de Deus: Senhor, eu preciso de Ti. O maior poder não é nunca fraquejar, mas é saber onde deitar a sua cabeça e mostrar todas as suas fraquezas. Isso é sabedoria. Nos pés do Senhor você pode descansar, nos pés do Senhor você pode mostrar as suas fragilidades, nos pés do Senhor você pode se entregar sem medo de ser passado para trás, nos pés do Senhor. Eu também creio que existem amigos mais chegados do que irmãos. E eu quero te abençoar nesse momento, para que o Senhor te envie pessoas que sejam baluartes na tua vida. Pessoas que te ajudem, que te suportem. Pessoas que estejam com você nos momentos mais difíceis. Eu oro e te abençoo para que o Senhor possa enviar sobre você pessoas que vão solucionar muitas coisas na sua vida, pela graça de Deus. E você também será a solução que aquelas pessoas precisam. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, para que você possa encontrar boas pessoas, pessoas de caráter, que você seja uma pessoa de caráter também, que você também seja uma pessoa excelente na vida de alguém, que você seja a resposta da oração que alguém estava pedindo para Deus. Senhor, eu não quero caminhar sozinho, que o Senhor envie você para essa pessoa. Existem sim pessoas muito boas, existem sim pessoas de muito caráter. Então, querido, não desista da humanidade porque você acha que todos eles são ruins, quando na verdade você só teve experiência negativa com 1 ou 2. Tá comigo? Amém? 5º e último ponto, vamos lá. O convite ao descanso em Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus é o único colo seguro, o único lugar onde podemos largar a capa, tirar a armadura e descansar sem medo. O descanso que você procura não está no colo de Dalila. Está no colo de Cristo. O descanso que você procura, a expectativa que às vezes você quer suprir, o reconhecimento que às vezes você espera que tenham de você, a aprovação que muitas vezes você espera das pessoas, irmão, está tudo em Cristo.
Eu sei que tem pessoas que vão nos ajudar. Hoje, a comunidade tem sido um divisor de águas na minha vida. E olha que o Senhor idealizou e através de mim e de todos os que estão lá, nós estamos com esse projeto. Mas tem sido muito bom para mim, porque é um lugar onde nós podemos compartilhar dores, orar uns pelos outros, fazer jejuns pelos outros. É um lugar de companheirismo que o Senhor nos entregou. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Mas eu quero que você coloque no seu coração algo muito profundo. Algo muito certeiro e assertivo. Quem te envia é o Senhor. Quem te fortalece é o Senhor. Quem te prepara é o Senhor. Quem te instrui é o Senhor. Quem te aprova é o Senhor. As pessoas você deve amor e serviço. Você não deve mais nada a elas. Amor e serviço. Ame as pessoas. Sirva as pessoas. Essa é a sua única responsabilidade. Você não tem que esperar mais das pessoas aquilo que é Deus que disse que faria por você, pelo amor de Deus. Você não tem mais que esperar que as pessoas façam aquilo que Deus disse que faria por você. Pelo amor de Deus, querido, guarde isso no âmago do seu coração, no profundo do seu ser. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo. Em Cristo. Então eu quero que você receba essa oração. Eu quero que você receba essa palavra. Eu já falei demais aqui, estou me prolongando, o tempo já passou. Eu quero que você receba essa palavra. Cresça em tudo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por esse encontro. Nós queremos abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós queremos abençoar a vida deles, a casa deles. Nós queremos abençoar, Pai, para que eles não titubeiem no caminho, para que eles não parem. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que eles entendam. Não é porque o chamado pedirá um preço que eles não serão capazes de pagar. Não é porque o chamado pedirá algo que eles não serão capazes de entregar. Não, Senhor Jesus Cristo, não é sobre isso. Eu creio no fortalecimento pela graça que vai ajudá-los a pagar o preço que precisa ser pago. Eu creio que o Senhor vai abençoá-los para que eles possam crescer mais e mais em tudo que o Senhor tem para a vida deles. Eu creio nisso, eu creio. Eu quero derramar sobre eles, Pai, bênçãos sem medidas. Quero derramar sobre a casa deles, sobre a vida deles. Eu quero derramar sobre eles, Pai, esse entendimento de que sem o Senhor eles nada conseguirão fazer. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, abençoa-os cada vez mais. Os faz crescer, os faz avançar, os faz romper em tudo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Ajuda o Senhor. Transforma a vida deles. Transforma a casa deles. E mais uma vez, Pai, abençoa, porque essa semana será uma semana de milagres. Essa semana será uma semana de glórias, de testemunhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nesse encontro, eu ministrei um pouco sobre o preço do chamado. Mas esse é um devocional que tem duas partes. Amanhã nós continuaremos com esse tema, só que um pouco mais específico, um pouco mais profundo, um pouco mais direcional. Então, eu quero só que você entenda que o seu chamado ele tem um preço. O seu chamado vai exigir muito de você. O seu chamado vai pedir muito de você. Cuidado onde você deve descansar, onde você decide correr para se tornar quem Deus quer que você seja. Cuidado, porque às vezes o inimigo está com uma porta que parece uma promessa, mas não é. E eu quero entrar em alguns pontos muito sensíveis amanhã. Então esteja no nosso devocional amanhã. Assista amanhã, que nós daremos continuidade a esse assunto, numa segunda parte. O preço do seu chamado. Tá bom? Mais uma vez, se esse devocional te abençoou, querido, não se esqueça de, antes de sair, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e adquirir o seu livro. Nós estamos chegando a 50% do nosso orçamento como meta. E eu creio, querido, que vocês poderão fazer parte dessa história, porque se o Senhor colocou no meu coração, isso também vai passar pela vida de vocês. Nós alcançaremos milhares de vidas, abençoaremos milhares de pessoas e vocês farão parte disso. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, adquira, querido. Ele vai chegar na tua casa e você vai crescer, abençoar outras pessoas. E nós voltaremos a falar sobre esse livro, do quanto ele te abençoou. Então,
O link está na descrição do vídeo. Clica no link. Participa desse movimento. Não haverá outra oportunidade para que você possa participar, querido. Porque provavelmente os próximos livros já poderão ser impressos de outra forma. Mas essa é uma oportunidade que você tem para fazer parte do que Deus está construindo através de nós. Então adquira o teu livro, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir mais de um livro no valor unitário, nos mande uma mensagem. Nos mande uma mensagem. Se você for no perfil do Instagram, tem lá o nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, tá bom? Deus te abençoe. Não está fazendo jejum ainda? Entra num dos nossos canais de comunicação e nós estaremos juntos nesse jejum. Beijo no coração. E esses serão dias maravilhosos e essa será uma semana extraordinária da parte dos céus, em nome de Jesus. Tchau, lindos! Ótima semana. Forte abraço.